As sociedades que você comparou, também historicamente, ela tem outros processos. Então, por exemplo, comparar Cuba com os Estados Unidos, dizer que a resposta para o fracasso de Cuba está aí na comparação, está ignorando que o próprio Estados Unidos impôs um bloqueio absurdo a qualquer relações de Cuba com outros países. E aqueles que que fizerem relações sofrem sanções do próprio Estados Unidos. Ignora que Cuba é uma sociedade que começa pobre pela própria exploração colonial, sem ser diretamente um colonialismo dos Estados Unidos. Então, a chamada Revolução Cubana acontece por expulsar de Cuba aqueles que dominavam o território cubano, que eram dos Estados Unidos. Era um quintal ali, em que era uma ilha de veraneio, de instalar as fábricas, de explorar o trabalho a baixíssimos salários dos cubanos e levar toda a produção e lucro para os próprios Estados Unidos, de ser hotéis ali que exploravam o trabalho das pessoas, mas que era para as férias das pessoas que iam dos Estados Unidos. Então, Cuba parte disso. E aí, obviamente, ela tem enormes dificuldades dentro de uma sociedade, até mesmo de acessos à matéria-prima, acessos a produtos, acesso a insumos. Então, agora, na pandemia, nós tivemos, por exemplo, a questão da corrida das vacinas, né, que as várias indústrias farmacêuticas disputaram quem chegava primeiro com a melhor vacina, que isso ia gerar comércio, etc. Visando etc, dinheiro, tal. com certeza. Cuba estava desenvolvendo a sua vacina. Qual era a grande dificuldade de Cuba? Qual foi a grande dificuldade de Cuba e ainda é? É porque ela não tem acesso aos insumos que são utilizados para produzir a vacina. E isso depende de uma série de outros fatores. Não pode negociar com a Europa, por exemplo, para fornecer insumos para a produção. Mas a tecnologia para a produção existia, mas não tinha acesso porque há uma proibição de que sejam fornecidos insumos a Cuba para se produzir a vacina, que a tecnologia, que o estudo estava avançado. E você dizer, mas não era só produzir? Não, não era. Porque, por exemplo, os Estados Unidos consomem o petróleo que ela consome, não é produzido nos Estados Unidos. Mais da metade do que é consumido de petróleo para fazer girar a sociedade dos Estados Unidos vem de importações. Imaginemos que nós bloqueemos as importações de petróleo dos Estados Unidos, consigamos, de alguma forma, proibir que qualquer outro país do mundo venda petróleo para os Estados Unidos. Vai haver uma crise severa econômica. Imagina se essa proibição perdurar por 60 anos. Essa crise vai ser dificilmente conseguida se superar. É o que os Estados Unidos fazem com Cuba. Que mas até hoje não foi feito... não há uma resistência do próprio governo cubano atual de abrir o seu mercado. Eu vejo que é como se fosse a queda do Muro de Berlim. Eu vejo como se assim, a família que tem hegemonia por lá, se de repente parassem, abrissem mão desse poder e tivessem uma abertura, eles migrassem para uma espécie de presidencialismo, enfim, fizessem algo que pudesse atrair. A família Castro indústrias... não está mais Não, mas quem está detendo o Sim, poder há uma decisão da sociedade cubana de seguir com um modelo. Aquelas vídeos e imagens que a gente tem da própria sociedade cubana rechaçando esse tipo de economia. Para não dizer regime, né? Porque a economia, o modelo... A sociedade cubana está tendo alguns protestos, sim, está tendo algumas dificuldades, porque eles estão vivendo uma crise muito profunda. Sim. Agora, protestos e dificuldades a gente tem em todo o regime, em toda a sociedade. Os Estados Unidos têm constantemente rechaçando o modelo econômico, o modelo... Recentemente, a discussão sobre a violência policial foi muito latente nos Estados Unidos, e protestos em todo o país. Então, isso é natural das sociedades, essas divergências das ideias. Em Cuba também é. E Cuba tem muitos problemas, com toda certeza, Cuba tem muitos problemas. Mas a raiz da miséria da sociedade cubana está no isolamento imposto pela força que os Estados Unidos impõem a ela. A dificuldade, porque fala, ou você abre mão da sua decisão autônoma do seu regime político, ou você não pode conversar com ninguém do mundo. Senão, eu crio sanções para os outros também. Então,
Quando você cria sanções de acessos e não permite a autodeterminação dos países, você está, de fato, não, digamos assim, não, você está impondo a sua lógica e, em especial, a sua dominação. Mas, Rodrigo, você saberia explicar por que há um cerceamento da liberdade dentro da comunidade cubana? No seguinte sentido, parece que há uma dificuldade, um impedimento de que a pessoa, que o cubano que não deseja mais viver aquilo ali, que queira, saia de forma tranquila, pegue o aeroporto e vá embora. Aí tem que fugir e tudo, vai para outros países, algumas vezes vai para a Flórida, que é o lugar mais perto ali da marítimo. O que eu vejo é o seguinte, uma coisa que incomoda até a comunidade internacional, que não é favorável ao regime cubano, e sabemos dessas questões da guerra, que teve lá o bloqueio, mas hoje já tem uma abertura. O Brasil comercializa com Cuba, existe uma certa abertura, mas por que não há... O Brasil é um dos poucos países do mundo que diz que o bloqueio dos Estados Unidos não aceitam o bloqueio dos Estados Unidos. Mas ainda assim, há uma opção de que, digamos assim, vamos imaginar, um produtor de carne que comece a comercializar com Cuba carne. Uhum. Esse produtor recebe um selo dos Estados Unidos de que ele não consome mais lá. Então a pessoa faz uma opção. Ou eu comercializo com os Estados Unidos ou eu comercializo com Cuba. Não há essa abertura. Você tem que fazer uma opção. E assim é com todo o mundo. Por que, de modo geral, é isso que eu percebo? Temos um outro exemplo aqui, que foi um exemplo muito bizarro da sociedade venezuelana dos últimos 20 anos. De um país que tinha uma certa prosperidade, talvez até próxima da prosperidade chilena, se a gente for botar num paradoxo assim, e hoje está completamente em frangalhos. Nós sabemos de que a maioria dos produtos exportados, comercializados, eles dependem muito da questão do petróleo, e isso fica muito latente e dependente da variação internacional. Isso é um dos fatores. Por que um regime que foi adotado ali, mais próximo à esquerda, mais próximo ao socialismo, ocasionou que tivesse um colapso econômico tão grande e uma miséria, principalmente falando de pessoas agora, tá? A gente não vai pegar no... Por que um país que coloca, em teoria, em primeiro lugar, a felicidade, a saúde e tudo mais, o regime socialista venezuelano do seu povo, não consegue atender isso atualmente? E lá nós temos ali mais de 80% das pessoas assim, na miséria em 20 anos. O que aconteceu ali naquele processo? Onde é que se perdeu? O socialismo tem a ver com isso? Como é que está esse processo, na sua opinião? Eu acho que tem mais a ver com a mesma situação. Os Estados Unidos têm um interesse gigantesco. Aliás, boa parte do petróleo consumido nos Estados Unidos é venezuelano. Aí, num dado momento em que os Estados Unidos queriam ter mais controle... Estou simplificando absurdamente aqui. Até porque eu não tenho muita propriedade do assunto. Tá. Os Estados Unidos tentou obter controle sobre o processo exploratório de produção do petróleo venezuelano, não teve esse controle, o governo barrou esses ensaios, diferente do que aconteceu no Brasil. Aliás, o Brasil descobriu a terceira maior reserva de petróleo do mundo e os Estados Unidos passou a ter controle através das suas petrolíferas. O que era do controle do Brasil para reverter em mais recurso para investir na sociedade, abriu-se mão e entregou-se para as petrolíferas dos Estados Unidos explorarem. Na Venezuela barrou-se, e aí houve todo um jogo de política internacional, de tentar... Os Estados Unidos bloqueou também o consumo do petróleo venezuelano, né? Parou de comprar da Venezuela e passou a comprar de outros fornecedores internacionais. Com isso, teve uma crise profunda na sociedade venezuelana. E, junto a isso, veio um processo ideológico de disputa, de
demonização da cultura, da política, da sociedade, do governo, etc, etc. Coisa que os Estados Unidos, por exemplo, não tem com a Arábia Saudita. E dizemos que podemos analisar a sociedade da Arábia Saudita, é uma monarquia. Uma monarquia que restringe 1000 direitos. O Catar, agora a gente teve mais visualização sobre o que é a sociedade do Catar. Os Estados Unidos não tem nenhum problema com o Catar, desde que o petróleo do Catar continue jorrando para os Estados Unidos, desde que o petróleo da Arábia Saudita continue. Lá não. A guerra foi feita no Iraque, num determinado momento também, que tinha a disputa pelo próprio petróleo. Na Venezuela, uma situação parecida. Não foi feita a guerra direta, como tradicionalmente a gente vê, como conhece de filmes, etc. Mas há uma guerra pela disputa. Agora que começou a ter uma crise com o gás, principalmente o gás vindo da Rússia, isso gerou uma crise na Europa, então a distribuição de petróleo e gás na Europa mudou a configuração da distribuição mundial. Os Estados Unidos abrandaram as críticas e os ataques à Venezuela, porque passou a ser mais dependente do retorno do comércio com o petróleo venezuelano. Então, tem muito mais a ver com isso, de um jogo de geopolíticas e interesses internacionais, do que um processo interno específico. Nenhuma sociedade no mundo conseguiu implementar o socialismo. E não vai se haver uma implementação do socialismo, sendo que não seja mundial. E é um processo cultural que vai ter que se dar numa construção mundial. Se vai acontecer como aconteceu com o capitalismo. Era um processo que se expandiu e se foi se tornando hegemônico. O que nós acreditamos ideologicamente é que o socialismo é uma superação do próprio sistema capitalista, mudando uma série de regras, de pensamentos, de ideologias, de concepções que estão muito arraigadas. E nenhuma sociedade implementou o socialismo, né? Exceto talvez a Rússia tentou fazer isso a partir da sua industrialização, mas ela teve muitos percalços no meio do caminho e isso não perdurou, não avançou. A sociedade socialista não avançou dentro de um processo mais longo na história. Enfim, nós nos debruçaremos aqui horas e horas e dias sobre isso. Mas assim, a Venezuela é uma sociedade é um governo de linha ideológica de linha ideológica tendente para o socialismo. Cuba tentou fazer isso, um regime que tenta, mas ela não está isolada do resto do mundo. E as relações que precisam ser mantidas, elas dificultam imensamente o avanço dessa sociedade. Isso não significa dizer que a ideia morre ali. Não há má comparando, não dá para comparar Venezuela, Cuba com os Estados Unidos sem você fazer uma aprofundado análise do próprio processo de construção histórica dessas sociedades, em cada uma das suas características. Entendi. As pessoas realmente criticam bastante isso, porque esses governos são tidos como autoritários com sua própria população. É uma população que não gosta de estar onde está, de modo geral. Estive na Espanha em 2017, encontrei pessoas venezuelanas que estavam morando lá pela proximidade da língua, assim como, sei lá, se der um rolo no Brasil, o pessoal vai para Portugal pela proximidade da língua. Então, encontrei venezuelanas lá, conversei, e elas realmente têm uma visão muito negativa acerca do regime Maduro, regime Chávez e etc. E, enfim, o povo sente, ele diz o que é bom, o que não é. Ele vê e fala assim, cara, eu não sei se é Estados Unidos que boicotou, só sei que isso aqui tá uma merda, eu vou embora daqui. Então, acho que é mais ou menos esse pensamento mais simplório que boa parte do povo tem. Ocorre que você acredita que existe algum tipo de saída para situações, por exemplo, de Cuba? Você acha que é a abertura do mercado, uma maior liberdade dos seus habitantes? Venezuela também, eles têm que abrir mão de alguma coisa ou não para que avancem, para que tire do poço da miséria, um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, que é incongruente? O que você acredita que pode ser uma das saídas para que, sem abandonar o socialismo, como acredito que você seja um defensor, essas sociedades possam prosperar? Porque eu acho que as pessoas desejam que isso aconteça no final das contas, entendeu?
A solução não pode ser, não sei qual vai ser a solução, mas ela não pode ser como os Estados Unidos impõem a Cuba. Abandone completamente a sua autodeterminação, me entregue aqui, siga aqui minha cartilha e vamos ser amigos. Vamos ser amigos. Não é isso, não está sendo amigo, está falando assim, abandone aí qualquer restrição que você tenha da gente colonizar pela via da economia o seu país. Enfim, não é essa a solução também. Né? Entendi. Pode ser que a entrada do capitalismo total em Cuba transforme a sociedade, acabe com uma série de dificuldades que ela está enfrentando, mas vai gerar as outras que o capitalismo gera. Como, por exemplo, os empreendimentos de Cuba, as indústrias de Cuba, não são de cubanos, são de capital dos Estados, como era. Né? Como era quando... Antes da Revolução, né? Antes da Revolução. Então, não é isso. E aos cubanos fica relegado apenas os empregos de menor remuneração. Entendi.